Está no ar o 3-1 aqui na TV Brasil. Eu sou Luiz Carlos Azedo e hoje nós vamos conversar sobre futebol, aproveitando o início da Copa do Mundo. Hoje o assunto do 3-1 é a globalização do futebol brasileiro. Nossa balança comercial é positiva. A exportação de craques é maior do que a importação. Segundo dados da CBF, só de janeiro a abril deste ano, 363 jogadores foram para o exterior. Mas para os torcedores, o saldo e o sentimento são negativos, pois boa parte dos melhores jogadores e técnicos são transferidos para times estrangeiros. Para conversar sobre a vida dos atletas e de seus técnicos no exterior, convidamos Evaristo de Macedo, que jogou na Espanha, foi ídolo do Barcelona e do Real Madrid. Virou técnico de times importantes, inclusive da seleção brasileira e do Iraque. Sávio Bortolini, craque, que jogou no Flamengo e também fez sucesso no futebol espanhol, onde atuou pelo Real Madrid, Saragoza e Real Sociedad. E o técnico Antônio Lopes, que fez uma extraordinária carreira no Vasco, dirigiu muitos times, dentre eles 4 no exterior e 2 seleções, a do Kuwait e a da Costa do Marfim. Juntos com o apresentador Luiz Carlos Azedo, eles conversam sobre os encantos e as dificuldades de viver de futebol fora do Brasil. Nós vamos iniciar esse bloco com uma pergunta de telespectador. Eu queria saber por que o jogador brasileiro é tão valorizado no exterior. Evaristo, você que foi um precursor dessa ida dos jogadores brasileiros para o exterior, como é que foi a sua experiência com relação a isso? Bom, realmente foi uma experiência muito boa, porque eu fui viver num mundo diferente, o mundo do futebol europeu, futebol brasileiro. Futebol brasileiro, um futebol tecnicamente muito bom, mas já naquela época com grandes dificuldades financeiras. Foi que ano isso? Foi em 1957. Então, a oportunidade da gente ir para a Europa para fazer melhores contratos e tudo, foi muito bom. Mas o lado técnico, o lado de futebol, também foi muito interessante, porque nós éramos jogadores, da América do Sul, não só brasileiros, argentinos, uruguaios, muito mais técnicos, trabalhávamos muito melhor a bola do que os europeus, que naquela época ainda não tinham os fundamentos que tem hoje. Então nós nos sobressaíamos muito nos times que jogávamos. E foram realmente temporadas muito boas, mas nós acompanhamos a evolução do futebol, porque nós também chegamos lá e mostramos as outras facetas do futebol que eles não praticavam, não desconheciam, e havia até imitações da nossa forma de jogar. Agora, essa tua ida para lá em 57, praticamente às vésperas da Copa de 58, que o Brasil conquistou o título, isso não tirou você da seleção, não? Não funcionou ao contrário do que acontece hoje? Embora o Brasil, quando eu saí daqui, o nosso diretor era o Dr. Paulo Machado de Carvalho, ele disse, você vai, mas vai voltar. Acontece que a Espanha não tinha se classificado para a Copa do Mundo. E quando o Brasil começou os treinamentos aqui, eu ainda estava envolvido com o Campeonato Espanhol e com a Copa da Espanha, e o Barcelona não abria mão. Quando terminaram as competições na Europa, o Brasil já estava com a equipe formada, já estavam com outros jogadores que nunca tinham, inclusive, trabalhado comigo na seleção, fizeram uma seleção muito forte também, e eu, de participante, passei a ser um torcedor. Agora, professor Antônio Lopes, o senhor que foi supervisor da seleção, que lida com essa questão do jogador, vai para o exterior, volta do exterior, como é que essa coisa evoluiu, essa globalização do futebol evoluiu aqui, para quem observou esse processo desde o começo? Justamente foi por causa disso, né? A competência do jogador brasileiro, né? Então foi fazendo com que o pessoal do exterior, o pessoal do futebol do exterior, voltasse mais para o futebol brasileiro para levar o jogador daqui, o jogador brasileiro, que todo mundo sabe, o mundo todo sabe que são os melhores jogadores do planeta, né? Então há
essa situação voltada para o Brasil. Você vê que garotos aqui, garotos de 17, 18 anos, começam a despontar, né, já são levados para o exterior. Hoje tem gente que chega na seleção praticamente sem ter jogado num time profissional brasileiro. Qual é o impacto que isso tem para os clubes? É ruim para os clubes, né? Ruim, sem dúvida nenhuma, a colocação desses jogadores já jovens ainda, recém-saídos das categorias de base, né? Então, são colocados logo na seleção brasileira, né, e são vistos já de início, desde as seleções de base, porque essa garotada toda já participa, né, de campeonatos mundiais e sul-americanos, de categorias de base, sub-20, sub-17, né? Então, se destacam nessas categorias e são logo levados, são cobiçados logo pelas equipes do exterior, né? E são levados precocemente para fora. Sabe, você é quase um exemplo desse, porque só não é porque você chegou a jogar no time principal do Flamengo, mas logo depois você foi para o exterior. Como é que é o impacto disso? A gente, às vezes, tem a impressão de que o jogador que brilha muito e rapidamente no exterior, ele fica meio perturbado, ele perde um pouco o eixo das coisas. A gente tem exemplos, tanto de quem se adaptou bem, conseguiu fazer uma carreira focada no esporte, inclusive evoluindo para ser dirigente de clubes de futebol, como também tem exemplo de gente que ganhou muito dinheiro e se perdeu aí pelo caminho, não soube lidar com o sucesso. Como é que é essa trajetória? Você que acompanhou, que viveu isso, que é um jogador profissional até hoje, está aí jogando profissionalmente, como é que é isso? Olha, para mim foi... Eu comecei muito cedo no Flamengo, né? Praticamente subi com 18 anos. Mas antes de me transferir para o Real Madrid, com 23 anos, eu tinha tido já propostas anteriores do Real Madrid e propostas concretas, mas no momento eu achava melhor dar um pouco mais de sequência na minha carreira no Flamengo, me amadurecer mais nos profissionais, e no momento certo eu iria me transferir. Para mim, particularmente, foi uma coisa maravilhosa, né? Quando eu fui para a Espanha, eu não achava que fosse ficar tanto tempo no futebol europeu. E foram praticamente 11 temporadas na Europa, entre Espanha e França. Mas eu acho que a parte financeira é uma coisa que influencia muito ainda, né? Realmente não dá para competir muito com clubes grandes como da Espanha ou da Inglaterra, apesar de que melhorou muito em relação a grandes clubes brasileiros. Mas eu acho que para mim foi assim uma coisa muito boa. O que significa isso, assim, tanto do ponto de vista do sucesso profissional, em termos de remuneração, de fazer um pé de meia e tal, mas também do ponto de vista da família, do jogador? Para mim significou muito. Eu acho como é que a família, qual o benefício que a família pode ter, ou isso é uma coisa que desestrutura a família? Como é que funciona isso? Olha,